Começando aqui mais um programa Papo Coach, esse programa que foi desenvolvido para você, para o seu crescimento pessoal e profissional. E hoje trazendo um assunto muito relevante e importante. A gente vai falar de sentimentos, emoções, fobias, medos, razões. Já abordamos isso no passado, mas foi tanta solicitação de mais informação dos nossos feedbacks que a gente resolveu com outros profissionais trazer mais informações para vocês. Então fica com a gente até o final e olha um pouquinho o que o Hélios, a Bárbara e a Morgana vão trazer pra gente. É semelhante quando a gente fala sobre depressão, né? Quando nós estamos mais tristes, tudo já virou depressão. Com a fobia tem isso também. Primeiro a gente começa com o id, que é a criança, é aquela parte nossa que atua no princípio do prazer. Nessa ocasião, por causa de um divórcio, de uma separação, ela ganhou, num período muito curto, 18 quilos. Demais, né? Então você já sabe, caneta e papel na mão, para anotar e não perder nada. Mas se perder, não tem problema. É só você ir lá no nosso canal do YouTube, @hajacerto, onde estão todos os programas Papo Coach. Você pode rever quantas vezes quiser, pode encaminhar para quem você acha que pode ajudar. E se você ainda não é inscrito, corre lá e se inscreve. Tanto no Instagram quanto no YouTube. É @hajacerto. E marque o sininho lá no YouTube para você sempre receber as notificações. E agradecendo aqui nossa parceria também com a TV Sete Lagoas e com a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, que leva o nosso programa também na TV para os telespectadores. E agora a gente abordando sobre esse assunto. Sentimentos, medos, fobias. Primeira coisa que a gente abordou no passado também é o seguinte, a diferenciação de medo e fobia. Medo é importante a gente ter, porque o medo é uma preservação da vida. Se eu tenho medo de cachorro, eu não vou me aventurar a passar a mão em qualquer cachorro porque eu posso ser mordido. Agora, quando eu tenho fobia, a fobia me paralisa. A fobia não é legal. A fobia você precisa tratar ela, você precisa cuidar. Então a fobia é um negócio que me inibe de fazer qualquer coisa. E o medo, ele é uma preservação. O medo pode se transformar em fobia? Claro que pode. Se você não controlar o seu medo, na verdade você deve controlar todos os seus sentimentos e emoções. E como é que você faz isso? Estando atento a isso. Estando atento quando acontece uma emoção. Ah, mas aí você fala assim, Aldrin, o que é emoção? Por exemplo, a emoção é o seguinte, eu estou aqui e alguém chega com um presente para mim. Aquilo ali me dá uma emoção imediatamente. E se for uma pessoa que eu gosto, eu vou gerar um sentimento de gratidão através daquele presente. Por exemplo, né? Pode ser uma coisa ruim também. Eu estou assim e dirigindo meu carro e aí num problema de rua alguém me xinga. Na hora eu tenho um sentimento de repúdia. Mas dependendo de como eu agir, aquilo pode desenvolver uma coisa pior. Eu posso revidar o insulto e aquilo pode se tornar até uma briga de trânsito. Então assim, e aí eu vou ter um sentimento de ruim sobre isso. Eu vou ter um sentimento de frustração primeiro, que eu não me controlei. Eu vou ter um sentimento de angústia, porque eu causei mal a outra pessoa depois. Então é importante a gente estar sempre antenado e cuidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E pra gente, hoje o programa está recheado. A gente vai trazer o Hélios, que é um psicólogo. A gente vai trazer as coaches também, a Morgana e a Bárbara. E você vai ver que interessante que a gente vai concatenar todas as informações para você acerca desses emoções e sentimentos, para te trazer mais clareza a isso. Primeiro nós vamos trazer o Hélios de Moraes para trazer essa informação bem enfática, explicando como que a gente pode identificar emoções e sentimentos e como que a gente pode conduzir isso. Vamos lá ver? Olá, tudo bem? Eu me chamo Hélios, eu sou psicólogo, trabalho com psicoterapia e hipnose clínica. E hoje eu vim conversar aqui contigo acerca de uma temática que é, infelizmente, comum a muitas pessoas, que é a fobia. Os medos fóbicos que nós podemos ter de lugares fechados, de animaizinhos, de situações que envolvam muitas pessoas, ou a simples imaginação de eu me colocar de frente para um público muito grande, ter que me apresentar, ter que falar, já me coloca numa situação de perigo.
Você já parou para pensar o que pode ter acontecido contigo que você acabou ficando com esse medo patológico? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em fobia é essa diferenciação entre medo e fobia, né? Tem pessoas que olham para uma barata, olham para uma aranha, elas acabam tendo um certo nojo, um certo espanto, mas não chega a ser uma fobia, porque para ser caracterizado como algo fóbico, a pessoa não consegue nem ficar junto do ambiente onde ela está vendo o bichinho. Só dela imaginar, ela está vendo o bichinho, ela já vai ter uma palpitação mais forte, as mãos podem começar a suar e ela pode começar a tremer. Se eu tenho medo apenas de um bicho, tem que fazer essa diferenciação para não classificar tudo como fobia. É semelhante quando a gente fala sobre depressão, né? Quando nós estamos mais tristes, tudo já virou depressão. Com a fobia tem isso. Também eu ter medo e insegurança de andar de elevador não significa que eu tenho fobia de elevador. Daqui a pouco eu até consigo andar, mas quem tem fobia não vai conseguir nem chegar perto de um elevador. E como é que nós podemos fazer para trabalhar, para diminuir esses medos ou trabalhar com essas fobias? Bem, quando nós falamos de uma fobia para tratamento num cenário clínico como o meu, a técnica mais utilizada é a dessensibilização, uma dessensibilização sistemática. Então, a primeira investigação que se faz é para se entender qual que é a origem dessa fobia. Se foi uma exposição traumática diretamente ao objeto fóbico, né? Se uma aranha em algum momento picou a pessoa, ou se de repente jogaram uma aranha na pessoa e ela ficou traumatizada, ou se daqui a pouco não está tão associado assim com o objeto fóbico, e sim foi um emparelhamento. Por exemplo, certa vez fizeram cosquinha nela com um novelo de lã, e ela, por ver que o novelo tinha várias felpas, ela acabou ficando traumatizada de tanto que riu, de tanto que isso gerou um incômodo ou um desgaste. E para tratar isso no consultório, além de descobrir a causa, também é importante que a pessoa esteja disponível a trabalhar esse trauma, a enfrentar esse trauma. Então, trocando um pouquinho o exemplo de fobia de bicho para fobia de elevador. Aqui no meu consultório, eu estou no 7º andar, e o que eu faria se a pessoa viesse aqui com fobia de elevador? Eu não ia pedir para ela já de cara andar de elevador do térreo até o 7º. Eu iria com ela até o elevador, mostraria as estruturas, como ele é seguro de fato, e lá pela 3ª ou 4ª sessão, depois ela já ter vinculado comigo, nós termos identificado um pouco mais da sua história e da origem desse trauma, nós iríamos, eu e ela juntos, andar do térreo até o 1º. Juntos nós descemos as escadas, vamos fazer uma verificação de como é que está o estado emocional dela depois desse enfrentamento. Se estiver um medo de grau 5, daqui a pouco nós podemos experimentar passar para mais um andar. Se tiver um medo de grau 8, 9, quem sabe seja motivo para deixar para uma próxima sessão. Até que se passe tantas sessões quantas sejam necessárias para que ela consiga passar do 1º até o 7º. Sempre mediando quanto que está a emoção dela, num grau de 0 a 10, de 0 a 100, como você preferir. Agora, tem gente que não gosta de enfrentar o medo com essa vivência prática, com essa vivência física, ali, fazendo contato com isso. Então, pela minha formação em hipnose clínica, eu também consigo trabalhar com essa fobia por meio da hipnose. É semelhante à dessensibilização sistemática, a técnica, o protocolo para se trabalhar também é a dessensibilização sistemática. O que acontece? A gente vai colocar a pessoa em transe, né? Eu auxilio o sujeito a se colocar em transe, e nessa condição de transe eu vou dando sugestões para ele de que ele está conseguindo vencer essa fobia gradativamente. Por exemplo, uma primeira sessão é ele fazer contato com o estímulo aversivo. Vamos voltar lá para
para um avião, né? Medo de andar de avião. Então, primeiro, ele se colocando num aeroporto, ele vendo, observando o avião, e nós mediando qual que está a potência da emoção dele. Ah, está num grau 8. Então, te trabalha para diminuir a potência dessa emoção. E ele vai diminuindo mentalmente para 5, para 4, para 3. Numa próxima sessão, dependendo do evoluir dessa primeira, se a pessoa não está muito desgastada, dá para seguir na primeira, mas numa segunda sessão você vai lá, trabalha mais um pouco, agora se imaginando não no aeroporto, mas sim caminhando em direção de um avião. Como é que tu te imagina? Como é que tu te sente? Qual é o nível do teu estresse? Supondo que esteja num grau 11, então vamos trabalhar para diminuir um pouco mais. E assim por conseguinte. Acredito que vocês compreenderam mais ou menos a dinâmica, e é assim que nós nos propomos a trabalhar com fobias dentro de um consultório de psicologia, pelo menos para algumas linhas de trabalho é assim, né? Geralmente na terapia cognitivo-comportamental se faz essa dessensibilização sistemática, embora existam outras maneiras também. Se te agradou, eu te convido a acompanhar mais conteúdos como esse e fico disponível aí para tirar dúvidas sempre que necessário. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Demais, né? O programa tá imperdível, né? Aproveita para dar um curtir pra gente aqui no YouTube, isso ajuda muito a gente aqui no canal e ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. E você também pode fazer isso, você pode encaminhar esse link para quem você acha que vai ajudar para tratar as emoções, sentimentos. Afinal de contas, é uma característica que todos nós temos. É uma necessidade que todos nós temos de cuidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E quando a gente começa a trabalhar isso no dia a dia, nessa correria, geralmente as pessoas estão no automático. E qual é o problema do automático? Que você não vê as coisas acontecerem. Você acaba só reagindo ao que está acontecendo. As coisas acontecem e você reage ao que acontece. E nisso você usa somente as opções. Por exemplo, vamos imaginar aqui para ficar mais claro isso. Eu vou ter que fazer uma viagem. Aí eu vou de carro ou de avião. Se eu estou no automático, eu só tenho essas duas opções. Eu vou decidir entre uma das duas. Por quê? Porque eu não quero gastar energia vendo se eu tenho mais opções. Então isso é o modo automático. Quando na verdade eu poderia falar o seguinte, espera aí, eu posso ir de trem também. Então seria uma outra opção. E dependendo da viagem, se não for uma viagem tão longe, eu posso falar assim, espera aí, eu estou precisando cuidar da minha saúde, eu vou de bike. Eu vou pela estrada, vou de bike, eu vou pegar a zona urbana, que eu vou vendo as paisagens. Olha que legal. Então eu tenho mais opções desde que eu saia do automático. Mas o automático, ele é uma certa zona de conforto. Então por isso que a gente utiliza tanto do automático. Porque o seu cérebro, ele já está pré-definido ali. Ele não tem que ficar matutando para trazer mais informações, mais opções para você. Mas isso é muito ruim, por quê? Porque te priva de muitas coisas na sua vida. Você fica limitado àquilo. E isso é interessante porque quando a gente está falando do cérebro, de como ele comporta, de como que é essas conexões, como que é esse pensamento, aí a coisa amplia mais. Por quê? Porque a partir do momento que você entende como o seu cérebro funciona e por que você reage da forma que você reage às coisas que acontecem ao seu redor, você pode fazer a diferença na sua vida. Você pode transformar literalmente a sua vida. E a Morgana Valente ela vai trazer para a gente uma explicação voltada para isso. Sobre sentimentos, emoções, medos e como que isso processa dentro da mente da gente. E como que a gente pode trabalhar isso e ser mais feliz, ter mais produtividade e ter mais realizações na sua vida. Vamos lá acompanhar com a Morgana então? Como é que é essa informação? Vamos lá ver? Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar sobre a questão do inconsciente que dificulta nosso progresso, a superação das necessidades de vencer vícios, compulsões, sobre a necessidade de termos sempre alguém por perto, medo de ficar sozinho, dependência emocional, as dificuldades em administrar nosso humor, sobre ansiedade,
exigência, rigidez. Vamos pensar. Existem várias maneiras, várias vertentes do conhecimento que podem nos auxiliar a entender essa questão. Nós vamos partir hoje do legado de Freud. Quando Freud começou a estudar a mente, era um médico, neurologista, psiquiatra, o cara por quem a gente tem que ter uma gratidão enorme, porque ele decifrou bastante coisa importante sobre a mente humana. Ele percebeu que no nosso funcionamento nós temos 3 instâncias que atuam na construção da nossa identidade, do nosso desempenho na vida. Primeiro a gente começa com o id, que é a criança, é aquela parte nossa que atua no princípio do prazer. A gente está sempre buscando satisfazer nossas necessidades, satisfazer nossos impulsos, egoístas às vezes. É uma instância que é amoral, não imoral. Ela desconhece leis, ela desconhece regras. Ela está a serviço apenas de atender nosso prazer, tá? A parte boa é que é onde reside a pulsão da vida, onde reside a energia para a vida, para construir, para realizar, para amar. Então, tem o lado bom que atua e o lado ruim, que se a gente não tomar cuidado, prejudica a gente. Nós temos o superego, que é uma instância que se desenvolve mais ou menos em torno dos 5 anos em diante, que é a assimilação das regras sociais, a assimilação das regras familiares, é a assimilação dos conceitos de pode e não pode, correto, errado, a ética, os valores, por que a gente levanta cedo para trabalhar, por que a gente é bom estudar bastante. É a parte que racionaliza a realidade, tá? E o ego é o princípio da realidade, é aquele que media o id e o superego no equilíbrio dessas potências para que a gente tenha um bom desempenho. O superego é rígido, para ele não existe meio termo, é certo ou errado, tá? Pode ou não pode, se não puder vai gerar culpa, vai gerar mágoa, vai gerar mal-estar. Por isso que existe uma luta constante dentro de nós que fica o tempo todo atuando. Isso é normal, isso dá uma angústia na gente. Somos seres incompletos e demandantes, a gente está sempre querendo alguma coisa, a gente está sempre buscando alguma coisa. Tem gente que reclama, poxa, fulano nunca está satisfeito. Ótimo, não pode mesmo, que quem fica satisfeito vai morrer, porque não tem demanda, não tem afã de construir nada. Ok. Então, informação boa, né? Então, gente, é isso, mas aquele negócio que a gente sempre fala aqui, eu não canso de falar, porque enquanto eu ver alguém fazendo obesidade mental, eu vou sempre me incomodar com isso. Porque de nada vale uma informação se ela não é utilizada. Uma informação, mesmo que ela seja ruim, ela pode ser utilizada por você para não seguir aquele caminho, por exemplo. Então, é aquela velha história que a gente também comenta sempre aqui no canal. Você não é obrigado a fazer nada, mas uma vez que você se comprometeu, que você prometeu, cumpra. Se não der para cumprir, recombine, mas deixe a outra parte envolvida ciente do que está acontecendo, ciente da mudança, porque ela pode estar esperando uma informação sua, esperando uma atitude sua, e se isso não acontecer, você vai acabar frustrando outras pessoas, que não é legal. Então é importante isso. E nessa linha de raciocínio que a gente vem trabalhando emoções e fobias, por que as emoções, por exemplo, eu estou vivenciando alguma coisa e acontece algo inesperado comigo, aquilo vai me despertar uma emoção, positiva ou negativa. E por que essa emoção, quando ela é negativa, a gente se recua, a gente fica amargo? Por quê? Porque a pessoa vai falar assim, Aldrin, mas é um sentimento ruim, é um sentimento negativo, você acabou de falar. Só que por que eu estou interpretando ele como negativo e não como aprendizado? Isso é importante a gente estar avaliando. Olha só nesse exemplo da Bárbara Moraes, que ela vai dar pra gente, de um cliente dela, como que essa interpretação pode ser trabalhada, como que essa atitude mental traz resultados positivos ou negativos. Uma faca é uma faca, serve para cortar um pão ou matar uma pessoa. Ela continua sendo uma faca, onde ela vai ser um utensílio de cozinha ou uma arma do crime. Quem faz a opção disso é você. Então
oportunidades que acontecem com você, que te geram emoções positivas e negativas, essas emoções também estão sob o seu controle. E você que pode trabalhar isso, você que deve trabalhar isso. Então vamos lá trazer a Bárbara para trazer essa informação para a gente. Vamos lá ver? Um exemplo que eu gosto de dividir sobre que ilustra bastante essa questão, né, de pensamentos, emoções e corpo físico e doenças é o seguinte. Eu tive uma cliente que teve uma história muito interessante. Ela me procurou para fazer com ela um trabalho de emagrecimento. Ela já tinha tentado 1000 dietas e atividade física e muitas coisas e ela não conseguia emagrecer. Ela, nessa ocasião, por causa de um divórcio, de uma separação, ela ganhou, num período muito curto, 18 quilos. Ela ganhou 18 quilos num período muito curto e ela já estava sobrepeso antes disso. Então ela já estava insatisfeita antes e não conseguia sair dos ciclos viciosos. Depois, né, desse estresse gerado pela essa separação, ela ainda colocou mais 18 quilos. E ela me procurou porque ela entendeu, né, que não era só uma questão de dieta, de não comer. Ela precisava tratar outras vertentes, mas ela não sabia qual. Então a gente sentou e eu ajudei ela a entender que ela precisava olhar para aquele objetivo, que na verdade não era só emagrecimento, mas também autoestima, com outros olhos. Ela precisava entender a raiz daquele problema. Ela precisava entender onde que ela estava se sabotando nos processos de emagrecimento. E também entender que ela, né, é um corpo. E esse corpo, ele tem a parte física e a parte emocional. Eu ajudei ela a entender quando que ela começou a aumentar de peso, qual foi o evento que aconteceu antes disso, o que esse evento, na verdade, dizia para ela. E a gente fez esse trabalho e o que aconteceu? No final das contas, ao invés de 18 quilos, né, que era o objetivo dela, ela eliminou, na verdade, se não me engano, 27 quilos. Então, quase 10 a mais do objetivo dela, porque ela entendeu que ela precisava cuidar não só do corpo físico, porque não era uma questão de não comer, né? Era uma questão do que você está comendo e por que você está comendo. Porque o que aconteceu? Ela me relatou que quando ela viu que o casamento dela, que era o grande sonho da vida dela, começou a não dar certo por diversos motivos, porque ela via, por exemplo, ali naquela relação, uma repetição do que ela via na casa dela, ela começou a comer para tapar aquele buraco. Então, muitas vezes, a gente come, tá? Repetitivamente. Ela me disse que ela amanhecia e ia para a cama beliscando algo. E a gente entendeu que ela estava tentando tapar um buraco emocional com aquela comida. A comida dava um conforto para ela, né? Um conforto temporário e tapava uma situação de uma ferida emocional. Então, entendendo isso, ela ressignificou o alimento para ela, ressignificou aquelas emoções e ela conseguiu finalmente, além de eliminar, né, a quantidade de quilos que ela desejava, ela eliminou mais do que isso, ela retomou a autoestima. Essa pessoa me procurou, ela já estava num nível de depressão, ela desenvolveu o síndrome do pânico, ela estava extremamente obesa, extremamente insatisfeita, insônia, intestino não funcionando. E quando ela regularizou a emoção dela, né, os traumas, as feridas, ela conseguiu então mudar de hábito e ela conseguiu então chegar ao seu objetivo. Então, olha a importância da gente cuidar
não só, né, da nossa parte física, como também da nossa parte emocional. E olha a importância da gente mudar os nossos pensamentos com relação a gente mesmo. Ao invés de ficar falando mal de nós mesmos, né, pensamentos negativos, palavras negativas, a gente começa a olhar nossas qualidades e a gente vai fazendo cada uma dessas mudanças. Essas mudanças todas juntas fazem o quê? Fazem a gente viver melhor. Demais, né? Fico muito feliz em trazer tanta informação assim para ajudar vocês. E através do feedback que a gente recebe pelos nossos canais, pelas mídias sociais, é muito importante para a gente ver que a gente está seguindo no caminho certo. E como eu falei no início do programa, esse programa sobre emoções e sentimentos é uma segunda parte do programa anterior. Nós fizemos um programa há um tempo atrás. Se você não viu, vai lá no nosso canal do YouTube e procura lá Emoções e Sentimentos. Você vai ver que complementa todas essas informações que a gente está trazendo aqui agora. Lá fizemos com outros profissionais. Aí aqui agora a gente agregou mais informações, mais conhecimento para você utilizar agora na sua vida, na sua realização pessoal e profissional. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a todos os coaches e terapeutas que participaram por aqui, em especial o Hélios, a Morgana e a Bárbara, que estiveram com a gente nesse programa, e também a TV Sete Lagoas e a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, nossos grandes parceiros, pela grande ajuda em divulgar esse nosso trabalho. E queria mais uma vez convidar vocês para conhecer as nossas mídias sociais, no YouTube e no Instagram, @hajacerto. Então vem com a gente, tem muita informação relevante e importante. E se você não é se inscrito ainda, se inscreve lá, para você sempre receber as informações. No Instagram, informação diária. No YouTube, semanalmente, com certeza temos informações com vocês, além do programa Papo Coach, que você vai receber aí as notificações para você assistir sempre quentinho na sua tela aí. E a gente se despede ficando por aqui e espero que você tenha aprendido um pouco mais com esse programa e utilize a seu favor. E ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos num outro programa ou por aí na internet. Tchau!